1502. Ahuitzotl, imperador dos astecas, estava morto. Montezuma II, ex-sacerdote de 34 anos, assumiu o poder. Muito longe dali, na Espanha, um jovem notário de 18 anos chamado Hernán Cortés preparava-se para cruzar o Atlântico e obter seu quinhão no Novo Mundo. Essa época foi o zênite do Império Azteca, que abrangia então cerca de 20 milhões de hectares, atingindo as duas costas e avançando bem longe ao sul até a Guatemala. $25 milhões de pessoas obedeciam às leis astecas. 38 províncias com inúmeras cidades pagavam pesados impostos, tornando o imperador e sua corte fabulosamente ricos. Montezuma II presidia tudo aquilo. Era um estadista respeitado e um talentoso militar. Líder severo, ele exterminava cidades que não se curvassem às suas leis. Mas na vida privada mostrava-se confuso. Reza a lenda que, tendo visto um cometa riscando os céus de Tenochtitlan, ele passou a noite em lágrimas. À medida que o tempo passava, sua paranoia aumentava. Mas, a par de sua obsessão com o sobrenatural, a verdadeira ameaça se aproximava pelo mar. Sentinelas ao longo da costa relataram ter avistado objetos estranhos que não sabiam como descrever. Em 1519, tendo saído de Cuba, Cortés desembarcou com 11 montanhas flutuantes e 500 homens no Golfo do México, a cerca de 320 quilômetros de Tenochtitlan. Os nativos ficaram atônitos com esses homens de roupa de metal e animais que nunca tinham visto. Enquanto Cortés avançava, as tribos que lhe resistiam eram brutalmente mortas. Outras, porém, ofereceram-lhe alimentos e guias. A rede de velocistas de Montezuma mantinha-o a par dos movimentos do invasor. Estava claro que este pretendia chegar à capital. À medida que avançava para Tenochtitlan no verão de 1519, Cortés foi reunindo enorme exército. O de Montezuma tinha centenas de milhares de soldados. Eles se vestiam de animais no campo de batalha para intimidar o inimigo. Os guerreiros mais importantes eram os senhores fantasiados de jaguar ou águia. O primeiro encontro de Cortés e Montezuma foi pacífico, mas o conquistador sabia que uma feroz e sangrenta batalha entre os dois mundos logo seria travada. O massacre que disso resultaria se tornaria em um dos mais tristes eventos da história das Américas. Outono de 1519. O conquistador espanhol Hernán Cortés finalmente alcançou a cintilante capital azteca de que tanto ouvira falar: Tenochtitlan. Um grande contingente de nativos aliados contra os astecas acompanhava Cortés em sua marcha invasora rumo à cidade. O encontro dos dois mundos foi pacífico, mas repleto de tensão. Montezuma, nessa época, tornara-se muito impulsivo, inclinado a crises de histeria. Montezuma convidou os espanhóis a se hospedar em um dos palácios, o que resultaria em erro catastrófico. Entrando em Tenochtitlan, os espanhóis, pasmos, pensavam estar sonhando. No centro da cidade, elevava-se o colossal palácio do imperador. Tratava-se. Apenas uma semana depois, os espanhóis agiram e raptaram Montezuma. Foi um lance audacioso, mas valeu a pena. O império parecia estar em suas mãos. Por 6 meses, a tensão entre os muros de Tenochtitlan foi se acumulando. Na primavera de 1520, aquilo explodiu.
Certa manhã, os espanhóis interromperam um sacrifício e ainda mataram os participantes. A revolta eclodiu. Para os nativos, os espanhóis haviam cometido um sacrilégio inominável. A cidade mergulhou no caos e os astecas marcharam para o palácio de Montezuma. Montezuma tornara-se um títere dos espanhóis. Era tal a traição aos olhos do povo que o rei foi apedrejado e alvejado. Em poucos minutos, o corpo sem vida do rei foi atirado da torre do palácio. Se morreu nas mãos dos espanhóis ou de ferimentos infligidos pelo próprio povo, talvez nunca saibamos. A 30 de junho de 1520, os invasores tentaram fugir na calada da noite. Tornaram-se alvo fácil dos guerreiros astecas, que os alcançaram em um aqueduto. Logo os corpos se empilhavam na água. 400 espanhóis foram mortos, bem como milhares de nativos traidores. Cortés e um punhado de homens conseguiram escapar com vida e decidiram destruir a cintilante Tenochtitlan para sempre. Começaram bloqueando o sangue vital da cidade, o aqueduto. Quando os milhares de habitantes sitiados já não tinham água, Cortés criou outro bloqueio em volta de Tenochtitlan, cortando a entrada de quaisquer alimentos. Durante séculos, o lago que circundava Tenochtitlan fora uma barreira para invasores, mas Cortés contornou o problema. Fez seus aliados nativos desmontar navios e carregar as peças através das montanhas, para depois remontá-los e lançá-los à água. Maio de 1521. Cortés conduziu seu exército em um ataque final e decisivo a Tenochtitlan. Sobre os grandes aquedutos, 600 espanhóis, incluindo 100 cavaleiros e mais de 50.000 nativos, atacaram os astecas, defensores da cidade. A sangrenta batalha durou meses. A cada dia, Cortés ia destruindo a cidade tijolo por tijolo. Ele e seus aliados nativos matavam sistematicamente quem encontrassem no caminho. Os astecas acharam o último bastião no grande templo de Tlatelolco. Os guerreiros do alto do templo atiravam flechas e pedras no inimigo. Foi tudo em vão. A 13 de agosto, o último líder asteca, Cuauhtémoc, foi capturado e entregue a Cortés. Esse foi apenas o começo. 20 milhões morreram de doenças trazidas pelos espanhóis. A moderna cidade do México foi construída sobre os escombros da bela e majestosa Tenochtitlan. Os espanhóis arrasaram-na para construir sua capital colonial. Até usaram pedras do grande templo em sua catedral, que continua de pé ao lado das ruínas do templo. O Império Azteca desapareceu. E com ele morreu um legado de impressionantes realizações. Pera, que não acabou ainda não. Aqui é o professor Luciano e eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Escuta só. Agora que a gente já assistiu esses vídeos bem legais, vocês vão fazer o seguinte, a gente vai dar continuidade agora nos nossos estudos. Você vai pegar o livro didático, vai abrir nos temas propostos desta aula e vai ler com muita calma, com muita paciência, e depois disso a gente vai partir para os exercícios propostos lá no Classroom. Tudo bem, pessoal? Então olha só, aguardo vocês para a próxima aula. Bons estudos, um forte abraço para vocês e até lá!